Voltamos com o Espaço Público, destacando que amanhã começa a 17ª edição do Fórum Internacional de Software Livre no Centro de Eventos da PUC. E para falar mais sobre isso, eu estou aqui no estúdio com o Sadi Jacques, que é o coordenador deste evento. Sadi, prazer recebê-lo. A gente até antes de entrar aqui estava falando sobre a questão do software livre, até para as pessoas que não estão tão acostumadas com esse conceito, né, e que utilizam a internet, mas não sabem exatamente que sistema estão utilizando. Como é que a gente pode explicar didaticamente o que é o software livre, diferente de outras opções que nós temos no mercado? Basicamente, nós temos duas, o software livre e o proprietário. Toda a infraestrutura, toda a tecnologia é suportada por softwares, né? São programas com os quais a gente desenvolve sistemas, aplicações, e com eles a gente consegue fazer com que funcione o celular, com que o próprio carro faça gerenciamento das informações com as quais ele lida, consumo do veículo, velocidade, etc. Como é que tu diferencia um do outro? Eu estava comentando que a gente usa um modelo didático muito simples, que é o seguinte, uma metáfora que é a seguinte: se tu for a uma confeitaria e comer uma torta muito gostosa e for embora, tu vai ter que voltar naquela confeitaria para comer aquela torta. A confeitaria mantém a propriedade daquela torta. O segredo da receita. É o segredo da receita. Se eventualmente tu for a uma confeitaria que te entregar a receita junto, nós estamos falando de software livre. O software livre entrega o código, a forma como é feito aquele desenvolvimento daquele sistema. E mais do que isso, permite que tu faça alterações, que tu faça ajustes e melhorias, desde que tu mantenha esse código livre. Então, ele gera um círculo virtuoso, onde cada vez mais os desenvolvimentos de softwares ganham qualidade, ganham robustez. Sim. E ganham complexidade. E exemplos de software que nós usamos normalmente, que nem sabemos e é um software livre? Nós temos, por exemplo, hoje disseminado, não integralmente livre, mas com uma base livre, o Android. Talvez a maior parte hoje dos celulares que existem no mundo funcionam com o sistema Android. O sistema Android foi construído a partir de uma base, de uma versão livre que foi estimulada, que foi desenvolvida com o apoio do Google. E sites de busca, não? Sim. O principal site, a principal ferramenta de pesquisa na internet hoje, né, o principal browser, navegador, é o Mozilla Firefox. Esse é completamente livre também. E cada vez se utiliza mais. Nós temos uma suíte de escritório tão boa ou melhor do que a suíte Office convencional, que todo mundo conhece, que é a suíte LibreOffice, que inclusive já está disponível na web, né? Ela está disponível em nuvem. Então é uma suíte. Mas a porcentagem ainda do livre em relação com propriedade ainda é desigual por uma razão simples. O software nasceu livre nas universidades europeias e americanas quando nós começamos a desenvolver a computação no mundo. No entanto, o primeiro esforço foi desenvolver equipamentos, computadores de grande porte. O software era um subproduto desses computadores, era uma necessidade para fazer o computador funcionar. Logo em seguida, alguns perceberam a natureza dualística do software, ou seja, tu pode entregar uma aplicação, algo que alguém faça uso, sem que tu entregue a receita. Então, uma coisa é o produto, outra coisa é como tu faz o produto. Eles se distraíram no começo essa separação permitiu que algumas pessoas pudessem ver o software como um negócio. Sim. E isso criou as primeiras soluções proprietárias. A questão de 30 anos atrás, Richard Stallman, um analista de sistemas do MIT, resolveu recuperar o debate original do software. E daí começa a Free Software. Ele funda a Free Software Foundation e cria o movimento software livre no mundo. E a partir daí, então, comunidades no mundo inteiro começam a desenvolver, inclusive, soluções que não havia até então. Porque o sistema operacional, por exemplo, da Microsoft, começou a ser desenvolvido lá naquele momento em que se viu a oportunidade de negócio junto com os computadores. E isso se disseminou no mundo. Hoje nós temos algumas dezenas, talvez centenas de distribuições livres, absolutamente livres, tão boas quanto o sistema operacional da Microsoft. Inclusive, a maior parte delas é baseada em GNU Linux,
que são dois conjuntos de soluções que se integram para formar um sistema operacional livre. E elas adquirem nomes diferentes. Ela pode se chamar de Debian, Fedora, Ubuntu, mas todas elas têm um núcleo livre idêntico. Bom, esse fórum começa amanhã e vai até sábado, na PUC, no Centro de Eventos da PUC. Qual é o objetivo? Quem é que vai estar lá? O que vai ser tratado? Esses conceitos como internet, futuro da internet. A gente tem o foco esse ano, só para lembrar, é importante dizer, essa é a 17ª edição, portanto, nós estamos há quase 18 anos, quase completando a maioridade na execução e no desenvolvimento desse fórum, exclusivamente para o debate que objetiva promover o uso, a difusão e o desenvolvimento de software livres no Brasil e no mundo também. Até porque essas soluções todas são universais, elas nunca são de um lugar apenas, elas sempre são de acesso aberto para toda a humanidade. Nós temos uma pauta prioritária nesse fórum desse ano, que é falar sobre a internet das coisas, e a gente contrapõe, inclusive, no título, das coisas ou das pessoas. Por que isso? Porque nós vivemos num mundo onde a tecnologia avança a passos rápidos e atende cada vez um segmento menor de pessoas. Apesar dos avanços, nós temos, por exemplo, no Brasil, um pouco mais de 10% das pessoas têm acesso pleno às tecnologias da informação. Então, a gente vê no nosso meio, nos lugares onde a gente que lida com tecnologia está acostumado a frequentar, a gente vê com muita facilidade as pessoas com celulares, sim, mas daí a ter toda a tecnologia disponível, acesso à internet e acesso ao conhecimento, portanto, vai um longo caminho. A internet das coisas vai viabilizar um conjunto de serviços enorme e fantástico sobre as coisas de modo geral, sobre a geladeira, sobre o carro, sobre a casa, mas isso para aqueles que já têm acesso hoje. Então, a tendência é nós agudizarmos bastante ainda esse abismo que existe entre os que estão incluídos digitalmente e os que não estão. Então, a polêmica não é para questionar a internet das coisas, que é um avanço tecnológico fabuloso e fantástico, mas é para incluir cada vez mais. Mas produzir um debate junto à sociedade, no sentido de que ela demande, inclusive, ser incluída. Sadi Jacques, só para a gente encerrar, então, a inscrição se faz... É só comparecer? Como é que as inscrições estão abertas? Nós temos, como de hábito, desde o início, nós temos um espaço de exposições onde pode haver a circulação de qualquer um que queira visitar o Fórum Internacional Software Livre, conhecer uma série de iniciativas e ações que estão disponíveis. E para as palestras? E a grade toda de palestras, são mais de 500 horas, muito qualificadas, elas exigem uma inscrição no evento, que são valores bastante módicos em relação... Pode ser na hora lá? Pode ser na hora lá e direto, a partir de que horas? Pelo site. A partir das 9 horas da manhã, a gente inicia os trabalhos. Amanhã, 9 horas. Amanhã, na PUC. Obrigado. Sadi Jacques, obrigado, coordenador do Fórum de Software Livre, que acontece a partir de amanhã até sábado no Centro de Eventos da PUC.